Fala, meu jovem Nelson Costa, Caixa de Ferramentas e mais um pitaco sobre a ideia de finanças aqui apresentada nessa série da Caixa de Ferramentas. Tem um negócio muito bacana no mercado que eles chamam de alfa. Alfa nada mais é que o melhor investimento de acordo com o benchmark. Explica melhor, Nelson, não entendi nada. Tu tem, por exemplo, uma referência. Digamos aqui o setor imobiliário. Você tem aqui o Ibovespa. Você tem aqui o S&P 500. E aí você descobre uma espécie de investimento tipo Bitcoin que deu mais rentabilidade que o Ibovespa, que esse setor imobiliário, ou seja lá o que for. Então você tem um alfa. O que acontece? Eu quero falar nessa aula e numa outra aula essa ideia de proposta de investimento quando eu comentei na aula passada. Que é o quê? Um dos critérios que você, como investidor, como o cara que quer preservar seu patrimônio, tem que manter em mente, é que nem tudo é alfa. E que todo alfa tem uma consequência, entende? Você vê direto por aí golpes financeiros, por quê? Porque eu sou o melhor consultor. O cara fala que ele é o cara, então você vai ver até homens dando golpe em mulheres por aí. Ah, isso aqui é que vai dar certo. Você vê por aí investidores, não, eu consigo 20% ao mês para você. Tudo que é absurdo, eles querem chamar de alfa. E aí, você que às vezes não está a par da situação, você não entende dessa estratégia de pensar antes de tomar um passo. E também, claro, sempre averiguar as consequências, como eu disse no vídeo anterior, por detrás desses passos. Por exemplo, o cara falou para mim uma vez, Nelson, o que tu acha de eu abrir uma empresa, essa empresa vai estar correlacionada com esse setor e eu quero colocar aqui 300 mil reais. Eu olhei para a cara dele e disse o seguinte, o que é esses 3 mil reais no seu montante financeiro, naquilo que tu tem como dinheiro? Se é 300 mil reais para um cara que tem 4, 5, 6 milhões, isso não é nada para ele. Agora, se você tem 500 mil que você salvou a vida inteira, tu vai entrar dentro de um jogo empresarial, que você vai ter que empreender seu dinheiro, lidar com o fiscal, lidar com o empregado, lidar com a comunidade que você está empreendendo. Enfim, será que vai ter tanto alfa assim com relação aos pares, ou seja, os concorrentes? Será que vale colocar esse dinheiro? Ou seja, tem um pensamento crítico por detrás do negócio antes de investir. O que eu quero dizer nessa primeira aula aqui sobre proposta financeira? Que toda proposta financeira, além de estar de acordo com seus critérios, com seus objetivos, com as suas metas, você precisa fazer uma análise se aquilo não tem uma contraproposta, uma consequência tão ruim que você, às vezes, não está enxergando, entendeu o ponto? Você pode consultar nas suas vizinhanças por aí, com algum amigo. A maioria das pessoas que se deram mal quando o assunto é dinheiro é porque era bom demais para ser verdade, entende? É muito bom, aquilo ali é fantástico, pode entrar que é seguro. E hoje em dia, com a inteligência artificial, o negócio está ficando muito sinistro, muito sinistro. Você tem websites, você tem pessoas, você tem cara que fala muito melhor do que eu por aí, vendendo um produto para você, e você, claro que vai se encantar, porque às vezes ele vai encostar uma Lamborghini, eu vou filmar dirigindo uma Lamborghini do seu lado, e falar, não, eu consegui isso aqui, papapá, é um alfa. Meu irmão, eu acho que você e eu, nós somos mais inteligentes do que essas propostas, essas decorações, né, de prateleira, que é o que eu falo, são consultores, são assessores, são banqueiros, que trazem para você isso e no final você compromete o futuro da sua família. E não é disso que a gente fala aqui na MSX. Aqui na MSX a gente fala de filtragem, a gente fala aqui de pesar na balança os dois lados de uma decisão antes de tomar aquele passo mais rigoroso, mais cauteloso, que mesmo assim você tem que entender que cada passo tem seus riscos. Tá aí a grande proposta, né? A grande situação que foi feita aí com o Banco Master. O pessoal investiu em renda fixa. Renda fixa no Brasil é ótimo, mas e o banco? O banco estava comprometido. Um bom assessor, um bom consultor, uma boa empresa, um family office que está trabalhando todos os dias em prol dos seus clientes, ele consegue muitas vezes, pelos números, pelos dados, as referências, essas propostas alfas que esses bancos costumam colocar no mercado, detectar o risco, olhar aquilo e falar, não, isso aqui não é para você. Então eu quero pincelar um pouquinho mais na ideia de consequencialismo diante do investimento, porque isso aí tem que ser como se fosse um filtro muito intenso na sua vida, para que você amanhã não compre um carro,
não compre um terreno, não faça investimento no mercado financeiro, até mesmo compre um avião a jato, sem entender que quanto custa para ter a manutenção daquele investimento que você decidiu para a sua vida e para o seu futuro. Então tá aqui Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, mais uma proposta sobre finanças. Dá um like, acompanha com a gente, esses vídeos são curtos, para que você pegue pelo menos o ponto, que é isso que a gente deixa a perder por aí, né? A gente perde isso, de focar num ponto. A gente fala assim para nós mesmos, eu já sei disso, eu já sei disso. Cara, aí não é, né? A gente nunca sabe disso, a gente precisa consultar, trabalhar, porque as consequências são gravíssimas. Então tá aí, dá um like se gostou, se não gostou, enfim, eu não posso fazer nada, mas é impertinente que todas as pessoas que entrem no mercado entendam não só essa proposta de retornos positivos, mas também as consequências desse retorno. Abraço, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, tamo junto.